espero que vocês saiam daqui um pouquinho diferente de como chegaram. Tentar fazer com que vocês possam compreender um pouquinho sobre endotoxemia metabólica e lipodistrofia ginoide. Para isso, queria dizer que o nosso olhar, nosso objetivo vai ser a partir do trato gastrointestinal. Vamos observar qual a relação de trato gastrointestinal, a endotoxemia metabólica, com a probabilidade de desenvolver celulite. E aí, então, precisamos compreender o que é endotoxemia metabólica. Nessa imagem, do lado esquerdo superior, nós temos um item aqui chamado de LPS. Como eu vou optar aqui a apontar sempre para a projeção central, quem estiver observando a projeção lateral, eu vou tentar direcionar o olhar de vocês a partir da informação de que canto superior ou inferior está do slide. Então, no canto superior esquerdo, nós temos aqui o LPS. LPS é um componente de membrana celular de bactérias gram-negativas, chamado de lipopolissacarídeo. Indivíduos que têm alteração de permeabilidade intestinal, detrimento da ingestão de aditivos alimentares, de remédios, de, por sua vez, ter um hábito alimentar rico em componentes nutricionais que são alérgicos a esse paciente, podem estar com um quadro de alteração de permeabilidade. Essa alteração de permeabilidade ao LPS é chamada de endotoxemia metabólica. A endotoxemia metabólica promove uma resistência à insulina. Isso, por sua vez, pode corroborar para o fato de ter um processo inflamatório no tecido adiposo. E isso faz com que nós tenhamos o estresse oxidativo dentro do tecido adiposo. E também uma maior probabilidade de infiltração de macrófagos, principalmente macrófagos M1 e não macrófagos M2. E esses macrófagos M1 acabam gerando um nível de cicatrização nesse tecido que, por sua vez, pode fazer com que ele aumente de tamanho ou até mesmo faça uma força contrária à força do colágeno. E quando eu tenho uma força contrária à força do colágeno exercido pelo tecido adiposo, eu tenho um aspecto tipo casca de laranja. E esse aspecto tipo casca de laranja ocorre ou por aumento do tamanho, aumento pelo volume, ou da quantidade de células, ou até mesmo por um acúmulo de líquido extracelular próximo a essas células, fazendo com que ocorra essa tonicidade do colágeno e, por sua vez, aparecendo esse aspecto ruim. Bom, esse mecanismo de formação de celulite a partir da endotoxemia metabólica é o nosso objetivo hoje. E aí, então, precisamos entender o que é essa endotoxemia metabólica, que vem de um processo chamado de disbiose, essa alteração de permeabilidade que promove o quadro de intoxicação metabólica por lipopolissacarídeo. Mais uma vez, o componente de membrana celular de bactérias gram-negativas, que por sua vez promove um estado inflamatório, um estado ruim, mediado pela resistência à insulina no tecido adiposo. Isso faz com que nós tenhamos um acúmulo, uma infiltração de gordura até mesmo no tecido adiposo, devido também à resistência periférica à insulina mediada pelo LPS. Especificamente, o LPS atua no Toll-like receptor 4, expresso nas células de Kupffer. Quanto maior a permeabilidade do LPS, maior será a ativação do Toll-like receptor 4 pelo LPS, e isso faz com que tenha uma ativação do inflamassoma, uma ativação das caspases e, consequentemente, um aumento da resistência periférica à insulina. E aí, então, esse artigo, um artigo publicado na Nature em 2015, os autores justificam qual é a influência de intestino e qual é a influência do meio ambiente sobre a qualidade do intestino. Então, indivíduos que têm alteração de permeabilidade podem ter alterações em algum desses fatores citados nessa referência. E aí nós temos aqui um fator que é o cigarro, nós temos um outro que é a higiene excessiva, a neurose, as pessoas que adaptaram a sua vida agora a comer tudo germ-free, que o mundo tem que ser germ-free. Para aqueles que fizeram nutrição, a partir do 3º semestre, você fica neurótico porque você pensa que tudo tem contaminação com salmonela. E quando cai alguma coisa no chão, você diz, não come. Quando deveria ser normal. Caiu uma coisa no chão, tipo, o pai faz isso. Então, talvez, seja interessante ter menos neurose, menos higiene. Talvez seja interessante ter contato com micro-organismos ao longo da vida. No entanto, o consumo de medicamentos pode influenciar nessa permeabilidade intestinal. Os alimentos também influenciam. O microbioma influencia na qualidade de intestino. E aí nós temos aqui
uma publicação que, na verdade, é um guideline publicado pela Associação Médica Americana, dizendo que qual é a pior gordura. E aí você pode pensar que a gordura pode influenciar na celulite. E eu não tenho dúvida que a gordura pode influenciar na celulite, porque Toll-like receptor 4 também é ativado por gordura saturada. Então, talvez, quanto maior a ingestão de gordura saturada, maior será a ativação de Toll-like receptor 4, e por isso, maior a probabilidade de resistência periférica à insulina. E eu queria dizer que existe uma gordura muito ruim, uma gordura péssima, que talvez não seja de coco, nem de palma, nem de soja. Talvez a pior gordura do mundo seja a sua. Talvez essa seja a pior gordura do mundo, porque você vai ter que utilizar, não pensa que essa gordura sai dali e você fica assim, com ela saindo como um passe de mágica. Isso não acontece. Então, cuidado naquelas dietas restritivas em que você passa a utilizar fontes alimentares pouco calóricas e ainda assim faz com que tenha um déficit de vitaminas e minerais, fazendo com que se tenha uma falta de ativação dos cofatores de destoxificação, componentes fundamentais para garantir a expressão de enzimas do citocromo P450 e também cofatores de glicuronidação, cofatores de conjugação, rotas de detoxificação hepática de segunda passagem. Então, quando você estiver utilizando essa gordura como fonte energética e é no momento de dieta restritiva, talvez seja fundamental que você dê cofatores de detoxificação para promover uma utilização dessa gordura sem com que você tenha um efeito sanfona, um efeito rebote. E aí, talvez seja interessante você avaliar se esse paciente, ao longo da vida, teve uma exposição a poluentes orgânicos. Porque, de acordo com esse artigo publicado em 2013, a exposição a poluentes orgânicos faz com que o fígado tente se proteger. E essa proteção hepática faz com que ocorra um acúmulo de componentes tóxicos no tecido adiposo. E essa exposição crônica a poluentes orgânicos pode fazer uma elevação da hiperplasia e hipertrofia do tecido adiposo. Ou seja, se isso aumenta de volume, aumenta a probabilidade de você ter o aspecto cutâneo de casca de laranja. Esse aspecto cutâneo de casca de laranja talvez então esteja relacionado a poluentes orgânicos. E quais são esses poluentes orgânicos? A gente pode pensar em agrotóxico, a gente pode pensar em infinitos aditivos alimentares, a gente pode pensar aqui em componentes poluentes, como cigarro, por exemplo. A gente pode pensar em poluentes em que a pessoa está exposta ao longo da vida. Então, quando você recebe um paciente para fazer com que ele saia de um percentual de 45%, 35% de gordura e atinja 15% a 8% no sexo masculino, talvez seja fundamental que você avalie a que esse paciente foi exposto ao longo da vida. Qual foi a exposição dele? Como ele acumulou essa graxa ao longo de 20 anos? E talvez seja interessante você avisá-lo que não existe um segredo e uma mágica para que você saia desse estado em 2 meses e fique nesse estado aqui com uma dieta milagrosa, e talvez isso não exista. Talvez você tenha que associar com uma palmilha emagrecedora, aquela que você utiliza para caminhar 1 hora por dia durante 7 dias na semana. E aí talvez seja interessante associar à atividade física. E as pessoas não podem ter um estado crônico de contaminação com poluentes orgânicos. E talvez o grande problema no estado de obesidade, da resistência à insulina, seja a mobilização de macrófagos a macrófagos M1. E aí, nessa publicação aqui, os autores mostram que a resistência à insulina, e nós começamos falando sobre isso, que a resistência à insulina pode promover um estado de aumento de volume desse tecido adiposo e também de mobilização a macrófagos M1. Isso, por sua vez, aumenta o processo inflamatório nesse tecido adiposo. E aí também falei de LPS, o LPS que vem da membrana celular, de bactérias gram-negativas presentes no trato gastrointestinal e, por sua vez, aumenta a ativação de Toll-like receptor 4 expresso nas células de Kupfer, induzindo o estresse oxidativo. E aí talvez, então, seja interessante entender que a mobilização de macrófagos a macrófagos M1 pode, inclusive, aumentar a morte ao acaso das células beta-pancreáticas em um estado de síndrome metabólica. Esse estado de síndrome metabólica em que se tem no intestino uma alteração da microbiota intestinal. E aí eu pergunto, será que existe relação entre endotoxemia metabólica? Será que existe relação entre a alteração do microbioma e a probabilidade de macrófagos M1? Bom, quem está falando isso são os autores da Nature Medicine. Talvez exista, sim, essa relação. Só que nós temos que entender como reverter a mobilização de macrófagos a macrófagos M1. E aí nós temos essa publicação de 2015,
Também de um journal associado à Nature que diz o seguinte: precisamos motivar no obeso as interleucinas 10. E para promover interleucina 10, precisamos ativar células TREG, células T reguladoras. E para ativar células T reguladoras, nós precisamos ter componentes nutricionais que aumentam a ativação de células TREG, ou células T reguladoras. E o que faz, então, o equilíbrio das células TREG e a produção de T helper 17, que é uma resposta extremamente inflamatória? E aí nós já temos esse artigo aqui, publicado em 2010, cujos autores mostram que uma microbiota saudável tem o aumento de células TREG comparado a T helper 17. No entanto, quando há disbiose, um quadro de alteração na microbiota intestinal, por sua vez, tem uma menor influência das células TREG ou células T reguladoras. Ou seja, talvez seja interessante você promover maior ativação de interleucina 10 e células T reguladoras para diminuir a mobilização de macrófagos a macrófagos M1. E aí essa publicação de 2013 diz o seguinte: quando nós temos fragmentos microbianos no intestino, o tubo verde é o intestino, nós temos maior ligação em Toll-like receptors e domínio de oligomerização de nucleotídeo, o NOD2. Um receptor expresso no citoplasma de células localizadas nas criptas das vilosidades intestinais. São as células de Panet. Esse domínio de oligomerização de nucleotídeo, quando ativado por fragmento microbiano, aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos, que por sua vez eleva células TREG e interleucina 10. No entanto, indivíduos que não têm fragmentos microbianos no intestino têm uma parada nas células TREG e, por sua vez, uma inflamação sistêmica. E um indivíduo inflamado é o indivíduo com maior probabilidade de desenvolver celulite. E aí, então, como fazer maior ativação de células TREG? Como promover isso? Aumentando o suporte de vitamina A, complexo B e vitamina D. A vitamina D, por sua vez, faz com que ocorra uma ativação das células de Panet, aumente a produção de peptídeos antimicrobianos, aumente a ativação de interleucina 10 e aumente a diferenciação de células TREG ou células T reguladoras. Então, talvez seja fundamental, em um quadro de tratamento de celulite, você, para promover uma melhor adaptação microbiana no intestino, aumentar a oferta de vitamina D. Bom, mas a ideia é falar de disbiose, de intestino, e o que influencia negativamente nisso. E aí gostaria que vocês olhassem para o canto superior direito dessa imagem, onde nós temos aqui glúten, e observassem também as carnes, adoçantes artificiais, gordura saturada. E aí nós temos aqui alguns fatores que influenciam negativamente no processo de inflamação subclínica, ou maior probabilidade dessa permeabilidade ao LPS, induzindo até mesmo patologias como câncer ou doenças inflamatórias por redução de células TREG ou células T reguladoras. E aí então voltamos à origem. E aí precisamos entender o que vai influenciar esse intestino na endotoxemia metabólica. E aí nós temos aqui um artigo publicado em 2016, especificamente em março de 2016, que diz que o fato de fumar aumenta o peso pós parar de fumar. Então talvez seja interessante você tratar e modular o paciente que chegou com um histórico de tabagismo, porque nesta publicação aqui, notem que aqui nós já temos o cigarro, certo? E aí o cigarro aumentando IMC. O pós-cigarro mantendo o IMC alto em mulheres. Então as mulheres, quando param de fumar, elas tendem a ganhar gordura, tendem a ganhar massa, tendem a ganhar volume, tamanho. Infelizmente, na fase adulta, quando a gente cresce para o lado. Não cresce para cima, ela cresce no quadril, ela cresce no abdômen, nas coxas, e talvez seja um momento ruim esse crescimento pós-cigarro. E aí os autores falam que se manter fumando, se você mantém, se é um fumar contínuo em homem continua fumando, não engorda. E eu não estou dizendo que fumar é bom, porque os autores concluem que fumar é infinitamente pior do que não fumar, principalmente porque ao fumar você tem efeitos de menor captação de glicose. Essa menor captação de glicose aumenta o pulso circulante de glicose e, por sua vez, aumenta a probabilidade de diabetes, por exemplo. E isso não quer dizer que você não possa fazer uma intervenção nutricional no ex-tabagista. E é nele mesmo que você tem que fazer esse trabalho. E aí nós voltamos aqui e vamos entender agora outra relação, não mais só o cigarro. Vamos entender essa relação de microbioma.
e talvez o microbioma pode ser um fator protetor, até mesmo contra celulite ou com doenças metabólicas sistêmicas. Nesta publicação de 2015, os autores justificam que mulheres que engravidam com uma microbiota alterada, por sua vez, têm fenótipo metabólico do seu filho obesogênico. E talvez isso seja muito ruim, porque as crianças nascem com o maior número de células gordurosas. Então talvez você pode prevenir celulite na sua filha, se você quiser ter uma filha mulher, antes de concebê-la. Basta ter um intestino saudável para fazer com que o fenótipo metabólico dessa criança seja um fenótipo metabólico eutrófico e não um fenótipo metabólico obesogênico. Bom, e como então programar esse microbioma ao longo da vida? Como programar para que se tenha uma microbiota mais saudável, menos endotoxemia metabólica e, por sua vez, provavelmente muito menos celulite, a partir do olhar de endotoxemia metabólica e celulite. E aí, então, até 2012, acreditava-se que o tipo de parto era algo determinante para o microbioma intestinal. Fato é que o tipo de parto não pode ser mais algo que condena uma pessoa a ser gorda ou algo que condena ela a ser magra. Até então acreditava-se que pessoas que nascem de parto normal têm menor probabilidade de serem obesas mais tarde na vida. No entanto, mulheres que têm o parto cesárea, provavelmente o seu filho vai ser mais obeso mais tarde na vida. E isso ficava na minha cabeça e eu ficava matutando. Eu disse, isso não pode ser verdade, isso é impossível. Imagina que agora o tipo de parto vai determinar a qualidade da criança. E isso parece ser uma verdade, sim. No entanto, lá em casa, como nós tínhamos programado o nascimento da Melissa e do Mateu, e nós tínhamos também programado que seria cesárea, eu pensei o seguinte, isso foi 2013. Nós precisamos modular o microbioma de todo o ambiente onde a Melissa vai chegar, para que quando, no início da vida, ela ser tocada por indivíduos que têm um microbioma saudável, teoricamente eu vou promover o microbioma mais saudável nessa criança. E aí nós passamos a usar todos, probiótico, eu, Élida, Marie, a Marie é minha cachorra, uma shih tzu, Marie, a Rosa, que na época trabalhava conosco, a nossa secretária também. Todo mundo começou a tomar, isso em 2013, porque eu acreditava que não podia ser só o parto que influenciava, tinha que ser tudo, todo o contexto. Bom, o fato é que em 2016 saiu essa publicação na Nature Medicine e diz o seguinte, Murilo, você estava certo. O tipo de parto é sim significativo, no entanto, o contato com micro-organismos do bem no início da vida gera um equilíbrio do microbioma nessa criança. Então talvez seja interessante modular o microbioma de todo mundo que convive ou conviverá com uma criança no início da vida. E talvez aquela fase estabelecida como fase de verdade, que criança tem cólica de 0 a 3 meses, não seja mais uma verdade. E talvez isso seja uma relação de dor por falta de maturação das células intestinais. E aí tem duas meta-análises publicadas, uma no Brasil, em 2013, com 2.887 crianças, em que eles avaliaram que é seguro prescrever probiótico mesmo em crianças nascidas com menos de 2,5 kg e hospitalizadas em UTI neonatal. Ou seja, dentro da UTI neonatal, é seguro prescrever probiótico porque isso melhora a microbiota desta criança. Então, talvez, se você está pensando que, meu Deus, se o lugar que a Melissa nasceu tinha que estar bom, será que na fase adulta isso também pode ser modulado? Bom, eu queria dizer que você precisa fazer boas escolhas. Por quê? Porque camundongos germe-free, transplantados com microbiota de um obeso, mesmo tendo uma dieta equilibrada, ficam obesos. Mesmo com uma dieta low-fat rica em fibras, ficam obesos, só porque são transplantados com microbiota ruim. Ao passo que camundongos germe-free, transplantados com microbiota de indivíduo saudável, fica com estado eutrófico. Então, se você ainda não casou, faça boas escolhas. Porque, de acordo com esse artigo de epidemiologia, publicado em 2007, mulheres que casam com homens que são Helicobacter pylori positivo têm até 70% de chance de virar Helicobacter pylori positivo. No entanto, se você fizer uma boa escolha, você só tem 9% de chance de virar Helicobacter pylori positivo. Talvez até o padre mude o seu discurso, por exemplo. Agora você casa também com a sua microbiota. Então o padre vai mudar o discurso, ele vai dizer assim, ó, vocês agora são um só corpo, um só espírito e uma só microbiota. Então, faça boas escolhas. Se o cara chegar tomando cerveja, tu diz, glúten, não vai dar. E aí se você viu que ele está tomando um Jack Daniels, bourbon de milho, aí você pensa, inteligente. Aí tu dá um assunto, sabe?
Aí tu pergunta, por um acaso você é Helicobacter pylori positivo? Se for, não vai dar. Bom, gente, e é só isso? Não. Não é só o microbioma. Existe um contexto a mais que interfere na permeabilidade intestinal. E esse contexto a mais que influencia na permeabilidade intestinal está relacionado a algo que no Brasil, no meu ponto de vista, é o maior problema associado aos farináceos. Temos um componente chamado micotoxinas. Dentre elas, deoxinevanelol. No meu ponto de vista, deoxinevanelol é a micotoxina que mais influencia na endotoxemia metabólica. E se o aumento da endotoxemia metabólica leva a celulite, talvez seja interessante nos preocuparmos com micotoxinas. De onde elas vêm? Qual é a influência da deoxinevanelol? A deoxinevanelol pode levar doença imunológica, ela diminui a imunidade. A exposição a deoxinevanelol gera uma sobrecarga hepática. E não é só a deoxinevanelol, tem também a zearalenona, uma micotoxina produzida por Fusarium, que gera um efeito hiperestrogênico. E eu não preciso falar que o hiperestrogenismo gera celulite, porque isso já foi muito bem abordado. E então, será que o hiperestrogenismo leva à celulite? Acho que sim. E aí, então, qual o problema da exposição à zearalenona? A zearalenona leva a um efeito hiperestrogênico em humanos, ao passo que mulheres que excretam zearalenol e zearalanal têm maior probabilidade de câncer de mama por receptores estrogênicos. Então, esse é um artigo publicado em 2015. Talvez seja interessante pararmos um pouquinho e, o que são micotoxinas que geram endotoxemia metabólica? E será que essa endotoxemia metabólica pode promover celulite ou pode promover também câncer de mama? Mas o importante é que no Brasil nós já temos uma legislação, a RDC número 7, 18 de fevereiro de 2011, que determina o limite máximo de micotoxinas em alimentos no Brasil. E nós só vamos ter que controlar nesta lista de alimentos. Amendoins e derivados, todos os cereais para criança, os adultos que morram, café, cereais e todos os produtos de cereais, agora também para os adultos, frutas secas, desidratadas, especiarias, suco de maçã, suco de uva, vinho, fórmulas infantis, leite, produtos lácteos e leguminosas. Murilo, isso é o que vai ter que controlar. Isso quer dizer que pode ter contaminação nesses alimentos. Se tem um controle, Murilo, só sobrou o sol, que aumenta a vitamina D, e o que está na feira. O problema é que as pessoas vão à feira e comem o pastel e o caldo de cana, e não o que é saudável. E o mais interessante é que a quantidade de deoxinevanelol, a micotoxina que promove alteração da permeabilidade intestinal, em farináceos, é permitido 1.750 microgramas por quilograma de alimento. Isso é o que é permitido. Permitido. Imagina o quanto tinha antes. Ou imagina que essa lei ainda não está em vigor, mesmo sendo de 2011. Pasmem, mas ela ainda não entrou em vigor. Agora imagina o seguinte, se você faz uma escolha de comer farelo de arroz porque o seu paciente não come fibras, você resolve dar farelo, colocar em cima da comida, porque você diz para ele que comer o branquinho da tangerina não é importante. Comer banana não é importante. Comer comida, inhame, cará, mandioca não é importante. Você pode colocar uma colher de casca por cima de tudo. Cuidado, as cascas podem ter uma quantidade infinitamente maior do que os alimentos processados. E o pior de tudo é que farinha de trigo, deoxinevanelol, pode ter uma quantidade muito grande. Agora, se for integral, maior ainda. E eu não estou dizendo que comer integral é ruim. Eu estou dizendo que só tem mais micotoxina. E zearalenona, que causa efeito hiperestrogênico. O hiperestrogenismo associado a farelos, ou até mesmo arroz integral, é muito maior do que no arroz normal. E eu não estou dizendo que não é para comer arroz integral. Eu estou dizendo que talvez seja interessante ter menos neurose e menos verdade absoluta. Que é aquela pessoa que diz assim, só pode comer integral. Agora só come integral. Integraliza a vida. Cuidado com a integralização da vida. Talvez seja interessante, de vez em quando, comer feliz. E se você comer feliz, você não vai engordar. Você come feliz. Não, Murilo, eu como feliz minha vida inteira e eu tenho celulite. Então, talvez você tenha um problema de exposição a micotoxina. E aí nós temos aqui deoxinevanelol em trigo, milho e grão, para posterior tratamento. Para posterior tratamento, você pode 3.000 microgramas de deoxinevanelol.
E naquele integral você pode 1.500. E na farinha já pronta para o biscoito creme cracker, você pode 1.250 de deoxinavanilol. Isso é o que é permitido, que está na legislação brasileira. E aí, Murilo, onde mais? Ah, pode ter na farinha de trigo zearalenona. Então talvez o problema não seja o glúten. Talvez o problema realmente não seja o glúten. Talvez o problema seja os componentes que contaminam tudo isso e causam alteração de permeabilidade. E aí, pasmem, porque dia 18 de março, a RDC número 14 de 2014, diz o seguinte: é permitido, é tolerado até 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha de trigo. Ou seja, você está morando na China e não sabia. Você pode comer insetos agora no Brasil. Isso é o tolerado. Para cada 225 gramas de derivados de farinha, você pode comer 225 fragmentos de inseto. Então, talvez você esteja ingerindo um pouquinho de fragmentos, mas isso não importa, aumenta a proteína. E talvez por isso pessoas tenham tanta relação estaminérgica ao comer trigo. Porque talvez tenham fragmentos proteicos não desejados, derivados de uma aranha, derivados de uma barata, derivados de um inseto, porque a legislação brasileira permite, isso é o permitido, permite 225 fragmentos para cada 225 gramas de farinha de trigo. Desde que eu li essa legislação, gente, eu não esqueço da barata. E talvez o problema seja de permeabilidade intestinal associado aos food maps. Anote esse nome, você vai ouvir muito falar sobre isso. Não é food de comida, é FODMAP. É o alimento que te FODMAP. É o monodioligosacarídeos fermentáveis. E aí nos disacarídeos fermentáveis, nós temos aí a lactose, um disacarídeo fermentável que altera a permeabilidade intestinal. E ao alterar a permeabilidade intestinal, aumenta a endotoxemia metabólica. Endotoxemia metabólica derivada de disacarídeo fermentável. Talvez esse seja o grande problema. E aí nós precisamos entender onde está a celulite na endotoxemia metabólica. E aí esse artigo publicado por brasileiros, eu gosto de falar quando o artigo é publicado por brasileiro, diz o seguinte: talvez o problema seja a resistência periférica à insulina. E essa resistência periférica à insulina é onde nós começamos tudo, mostrando que isso pode ocasionar um grande problema, até mesmo de fígado gordo, esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. E de onde vem tudo isso? De onde vem essa graxa? De onde vem essa banha? De onde vem a obesidade maligna por resistência à insulina? Ela vem daqui, ó. Ela vem da disbiose. A disbiose do indivíduo que não faz cocô. Não faz cocô, tem menos motilidade intestinal, tem mais SIBO, síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado altera a permeabilidade intestinal, que leva à endotoxemia metabólica. A endotoxemia metabólica leva a graxa, banha. E aí vamos pensar o seguinte: com a disbiose, aumenta a inflamação do intestino. Aumentando a inflamação do intestino, aumenta a endotoxemia metabólica, aumenta banha. Disbiose altera o metabolismo de sais biliares, altera a permeabilidade, endotoxemia, banha. Murilo, e o gordinho gostoso? O gordinho gostoso, tudo bem, ó, gordinho gostoso, com os exames alterados, tudo bem, não tem nenhuma alteração metabólica no gordinho gostoso, mas o tempo vai passando, ele entra no ciclo vicioso, altera a permeabilidade intestinal, banha. Desgraça. Então, até mesmo o eixo endocannabinoide é afetado. Endocannabinoide, quando o paciente diz que, ai, estou com uma larica, cannabis, endocannabinoide. O eixo endocannabinoide aumenta a vontade de comer, aumenta a vontade de comer qualquer coisa. A pessoa, no domingo, ela olha o Faustão e ela quer ficar igual. Ela vai lá e ela faz 2 colheres de margarina, 2 colheres de energia que dá força, uma lata de leite condensado, come de colher e abre a calça. Isso chama larica. A pessoa já comeu salgado, já tomou água, já comeu doce, mas ela não consigo, é porque eu estou de TPM. E aí vai. Ó, endocannabinoide altera a permeabilidade, endotoxemia metabólica, banha. E talvez o outro problema associado ao trigo seja a fortificação com ferro. Porque crianças do Quênia, e aí a gente pensa assim, ó, todo mundo precisa tomar ferro. No Brasil, com certeza, a gente toma. Tipo, ó, desde 2002, quem nasce no Brasil
toma ferro. É isso. Nasceu no Brasil, toma. Murilo, eu nasci no Brasil, eu como no Brasil, toma ferro. É isso. Ninguém mandou. Desde 2002, é obrigado suplementar ferro em farinha de trigo e farinha de milho. Você precisa suplementar ferro? Não, mas tu vai comer. É isso que é feito no Brasil. Murilo, eu quero comer um pão. Toma ferro. É isso. A legislação diz isso. E se não tiver, a empresa é auditada. E o que pode suplementar? Pode suplementar qualquer coisa que tenha biodisponibilidade superior ao sulfato ferroso. Eu não conheço nada que tenha pior biodisponibilidade, mas pode suplementar qualquer coisa. E aí talvez a suplementação de ferro possa induzir um estado inflamatório intestinal. Induz inflamação intestinal. Porque enterobacteriáceas que possuem na membrana celular LPS sobrevivem obrigatoriamente na presença de ferro. Ou seja, ferro, todos os dias, cronicamente, aumenta a sobrevivência de Escherichia coli, uma enterobacteriácea que possui como componente da membrana celular LPS. Além disso, a Escherichia coli é um micro-organismo fermentador de lactose, utiliza lactose para o seu crescimento. E aí, se você acorda de manhã e toma um copo de leite com pão, talvez você esteja aumentando a taxa de sobrecrescimento de Escherichia coli. E talvez esteja com SIBO, a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E isso leva ao aumento da endotoxemia metabólica. E aí eu trago aqui para vocês, claro, um pouquinho do problema do glúten, que altera a permeabilidade intestinal, gera endotoxemia metabólica, já com um artigo apresentado em 2011 pelo Dr. Alessio Fasano, principalmente pela gliadina no receptor CXCR3. E aí, outras publicações mais recentes, dentre elas essa de 2014, que mostra a sensibilidade ao glúten de indivíduo não celíaco. Mais uma publicação sensível ao trigo e não mais sensível ao glúten. Então, talvez o problema não seja o glúten, talvez o problema seja o trigo, talvez o problema seja a barata, talvez o problema seja a deoxinavanilol, ou talvez o problema seja o ferro. E aí temos aí um problema de endotoxemia metabólica mediada por aquilo que se come todo dia. E que a pessoa diz o seguinte, pode fazer tudo na dieta, menos tirar o meu pãozinho. E ela chega no consultório e diz assim, eu não sei porque eu estou gorda, porque à noite eu não janto. O máximo é que eu tomo um café com pão. É por isso que você está gorda. Desordem do trato gastrointestinal relacionada ao glúten. E aí nós temos aqui um novo jogador na doença celíaca. Esse artigo, publicado em dezembro de 2015 na Nature de Gastroenterologia, diz o seguinte, o novo jogador na doença celíaca são os micro-organismos do bem. E esses micro-organismos do bem promovem um equilíbrio da ativação das células de Panet, localizadas nas criptas das vilosidades intestinais, que aumentam a produção de peptídeo antimicrobiano e, por sua vez, diminui a endotoxemia metabólica ativada pelo LPS. No entanto, quando tem fragmento de glúten, olha que interessante, quando tem o fragmento de glúten, altera a permeabilidade intestinal e gera endotoxemia metabólica. Então, talvez seja interessante diminuir endotoxemia metabólica. E olha que interessante, quando você tem fragmento de glúten, você tem ruptura, morte, alteração das células de revestimento, aumenta a endotoxemia. No entanto, quando tem fragmento de glúten e lactobacilos, tem integridade das células intestinais. E esse artigo publicado em 2015. Talvez então seja interessante você propor uma modulação de intervenção com suplementação de probióticos em indivíduos que vão continuar comendo um pouquinho que seja de glúten, que vão ter uma exposição, porque você não pode tirar o cara do Brasil, ele vai continuar morando no Brasil, ele vai continuar indo numa festinha, ele vai continuar comendo aos poucos. E aí talvez seja interessante você sobrepor a microbiota com pelo menos 2 a 3 cepas de lactobacilos, pelo menos 1 e até 3 cepas de bifidobactérias, pelo menos um coccus. E aí, essa proporção de pelo menos 5 bilhões, se você puder utilizar 2 vezes ao dia, melhor ainda. Se puder utilizar as 2 doses à noite antes de dormir, interessante também, mesmo que seja ela morta em chá quente, nenhum problema colocar probiótico em chá quente, porque o que gera a ativação dos fragmentos microbianos é a ligação dos fragmentos microbianos em Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 6 e no domínio de oligomerização de nucleotídeo, o que promove a melhora da imunidade intestinal, a força de tight junction, são os fragmentos microbianos de diferentes tipos de micro-organismos no trato gastrointestinal. E aí nós temos uma publicação de 2016 que diz o seguinte, só retirar glúten já melhora o microbioma. Ou seja, talvez para diminuir celulite, para diminuir endotoxemia metabólica, seja interessante retirar glúten.
E ao retirar glúten, você melhora o microbioma. Diminui a sobrevivência do Clostridium difficile, o Clostridium difficile de matar. O micro-organismo que causa maior probabilidade de infecção intestinal. E aí nós temos aqui um parâmetro publicado em 2015 que vai fazer com que possamos, em consultório, avaliar se o indivíduo tem sensibilidade ao glúten ou se ele não tem sensibilidade ao glúten. Nessa publicação, os autores justificam que a sensibilidade ao glúten é uma doença não alérgica e também não autoimune. É uma doença não alérgica, não autoimune, mas a pessoa é sensível. Ou seja, não é só na pessoa com doença celíaca que você tem que tirar o glúten. Talvez seja interessante tirar em quem tem sensibilidade. E aí, como avaliar essa sensibilidade? Os autores mostram essa tabela e, dentre os fatores mais importantes, nós temos aqui a alteração de dor intestinal. Nós temos também diarreia e a pança inchada. Aquele paciente que diz que após as refeições tem que abrir a calça, porque ela comprou o número certo. A mulher compra aquela que ela ainda vai emagrecer. Tipo, essa aqui eu vou comprar porque eu vou conseguir. Tipo, essa é a minha meta. E aí come, pum, estufa. Talvez esse seja um grande problema. Talvez o grande problema seja pele. Ou seja, existe relação de pele, dermatite herpetiforme, eczema de pele. Nós temos aqui essas bolinhas, características em mão e pé, tipo uma desidrose, que você vai a diversos profissionais, alergistas, eles dizem, não, você vai ter que aprender a conviver, isso é estresse. Talvez seja estresse com pata de barata, deoxinavanelol, ferro e gliadina. Talvez esse seja o grande problema, de acordo com esses autores, é uma sensibilidade ao glúten de indivíduo não celíaco. E a mais importante de todas, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, é a sensibilidade da gengiva, a periodontite. A periodontite caracteriza a probabilidade de endotoxemia metabólica. Então, talvez seja interessante você avaliar uma mulher que tem mais celulite, se ela tem sensibilidade ao fio dental. Que quando ela vai passar, sangra mais rápido. Que ela tem uma sensibilidade excessiva nessa região. Por quê? De acordo com Alessio Fasano, nada mais, nada menos do que o diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Universidade de Harvard, esse cara, em 2015, diz o seguinte, que fragmentos de trigo influenciam na endotoxemia metabólica e, por sua vez, estudando 30 anos de publicações sobre esse tema, 30 anos, de 1985 a 2015, chega à conclusão que dermatite herpetiforme pode ser relacionada a trigo e também periodontite, como até mesmo afta ou saburra lingual. Então, talvez seja interessante você, numa estratégia nutricional para reduzir celulite, por aumento da endotoxemia metabólica, promover o equilíbrio nutricional de ausência de alimentos que induzem a sensibilidade de gengiva, que é influenciado tanto no indivíduo com doença celíaca, quanto no indivíduo com sensibilidade ao glúten não celíaco. Murilo, me prova que endotoxemia metabólica vem da periodontite. Tudo bem, com um artigo publicado em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, os autores dizem que periodontite pode levar à inflamação sistêmica. E aí eles dizem que sim, uma simples periodontite pode induzir a disbiose. E que essa periodontite leva ao quadro de disbiose intestinal que induz a endotoxemia metabólica, que promove até mesmo doença cardiovascular, por causa da disbiose. E aí já tem uns caras estudando muito isso. O efeito da endotoxemia metabólica, e essa é uma publicação da Nature também, endotoxemia metabólica, gerando a resistência à insulina, gerando o acúmulo de ácidos graxos, tanto no tecido adiposo ou até mesmo no fígado, gerando a esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa, aumentando o estresse oxidativo e aumento do processo inflamatório. E aí, nós precisamos ter evidências científicas que comprovem isso. E aí nós temos o artigo da Melissa. O artigo da Melissa, 2 anos. O artigo da Melissa que foi publicado no dia do aniversário da Mel, dia 18 de junho de 2015. Influência do microbioma intestinal na obesidade, na síndrome metabólica e nas desordens do trato gastrointestinal. E eles dizem que sim, indivíduos que têm uma microbiota ruim têm um estado metabólico obesogênico por redução na saciedade, por aumento da inflamação de tecido adiposo devido à maior permeabilidade ao LPS. No entanto, indivíduos que têm uma microbiota saudável têm
diminuição no processo inflamatório mediado pela permeabilidade ao LPS. Talvez esse seja o nosso foco. Além disso, o indivíduo que tem a microbiota saudável tem maior taxa de oxidação de lipídio no músculo e melhora a definição muscular. É só isso? Não. Nesta mesma publicação, os autores dizem que disbiose promove endotoxemia metabólica por aumento da permeabilidade intestinal e leva à esteatose hepática não alcoólica, tanto pela SIBO quanto pela maior permeabilidade ao LPS, atuando no Toll-like receptor 4, ativando o inflamassoma, que por sua vez leva à esteatose hepática não alcoólica e não medicamentosa. Então talvez seja interessante você avaliar celulite com função hepática. Talvez seja interessante você avaliar a relação de aspartato aminotransferase por alanina aminotransferase. Faz uma divisão dos valores de AST por ALT e esse valor deve ser inferior a 1, para demonstrar que não está havendo uma sobrecarga hepática. E aí talvez o problema de tudo não seja só o trigo, talvez o problema não sejam as micotoxinas, talvez o problema não sejam os aditivos alimentares. Não, Murilo, eu acho que são os aditivos alimentares. E até 6 de março de 2015, eu fazia uma pergunta em todas as minhas aulas e palestras. Qual a influência dos aditivos alimentares sobre a microbiota intestinal? Será que isso influencia na maior probabilidade de endotoxemia metabólica ou na inflamação subclínica? Sim. De acordo com o artigo publicado dia 6 de março de 2015 na Nature Reviews de Imunologia, indivíduos que comem mais emulsificantes alimentares têm inflamação de baixo grau, há uma alteração na microbiota intestinal. Ou seja, coma mais alimentos de Deus. Alimento gordo é de Deus. Abacate, por exemplo, é gordo, mas não é doce. Ele só é gordo, ele é de Deus. A castanha é gorda, é de Deus. A melancia é doce, mas não é gorda, é de Deus. A laranja é doce, mas não é gorda, é de Deus. Ou seja, alimento gordo é de Deus, alimento doce é de Deus. Alimento gordo e doce não é de Deus. Alimento gordo e doce tem emulsificantes alimentares. Ó, o sorvete pega fogo nas tripas, inflamação de baixo grau. Talvez isso altere permeabilidade intestinal. Talvez o problema seja comer carne demais. Porque indivíduos que comem carne demais têm maior ativação de bactérias que fazem descarboxilação de aminoácido. E a maior probabilidade de descarboxilação de aminoácido aumenta a conversão de carnitina e colina a trimetilamina. E quanto mais trimetilamina, maior a função da enzima flavina monooxigenase. E maior é a conversão de trimetilamina em óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina diminui o transporte reverso de colesterol e a biossíntese de sais biliares, fazendo com que aumente a probabilidade de doença cardiovascular. E o problema não é só celulite, então. O problema é doença cardiovascular que mata. A celulite só fica com cara de casca de laranja. Isso aqui mata. E esses caras continuaram estudando. Esse artigo é publicado em 2013 na Nature Medicine. Esse publicado em 2015. E eles viram que o metabolismo microbiano de descarboxilação de colina e carnitina agora compromete também a função renal. E os caras continuam estudando. Em 2016, eles dizem o seguinte: calma, nós descobrimos um fármaco, o 3,3-dimetilbutamol, que para o metabolismo microbiano e agora você não vai ter mais a doença cardiovascular. E eles fazem questão de colocar na foto o seguinte: continua comendo padrão Shrek, que eu vou resolver aqui no meio das tuas tripas. Será que o ideal não seria mudar isso? Para que não tenha alteração do microbioma e, por sua vez, não tenha que usar um fármaco? Então vale a pena repensar. Talvez o problema de tudo seja a síndrome metabólica. E isso ocorre por alteração de microbioma, que, por sua vez, leva ao estado de inflamação de baixo grau. E isso compromete até mesmo a função cognitiva. Indivíduos com síndrome metabólica têm maior oferta de glicose e, por sua vez, maior produção de espécie reativa de oxigênio, diminui a comunicação neurônio-neurônio. E aí talvez seja interessante, nesse tratamento, você também utilizar alimentos que promovam uma ativação de fator neurogênico derivado do cérebro e fator de crescimento semelhante à insulina, que, por sua vez, renovam as células do sistema nervoso central e melhoram a função cognitiva. E quando a gente pensa em melhorar a função cognitiva, a gente pensa em ômega 3. Ômega 3 que tenha DHA, o docosahexaenoico, o ácido graxo de cadeia longa com 22 moléculas de carbono, 6 insaturações e a primeira insaturação no terceiro carbono. Esse, o DHA, melhora a morfofisiologia da célula do neurônio, que por sua vez melhora a capacidade cognitiva. Só que eu quero saber de celulite, Murilo. Celulite é o seguinte: nós temos aqui a influência de ômega 3
na endotoxemia metabólica. E aí, olha que interessante. Quando aumenta a oferta de ômega 3, diminui a sobrevivência da Escherichia coli, diminui a permeabilidade ao LPS, diminui endotoxemia metabólica. Diminuindo a endotoxemia metabólica, diminui a ativação de Toll-like receptor 4, por sua vez, diminui a inflamação crônica e, consequentemente, diminui a interleucina 6 e intensidade adiposo. Logo, diminui celulite. Isso como? Aumentando a oferta de ômega 3, que, por sua vez, gera uma redução de Escherichia coli que tem LPS. Murilo, como oferecer ômega 3? Você pode oferecer como óleo de krill, e aí você tem um ganho a mais. Porque no óleo de krill, você tem um efeito de melhora nos triglicerídeos e também tem como componente obrigatório do próprio óleo de krill a astaxantina. E a astaxantina, por sua vez, exerce um papel de inibir a autooxidação lipídica, por isso ele é de coloração vermelha. E o mais interessante é que, quando comparado óleo de peixe com óleo de alga e óleo de krill, ele possui colina, fosfolipídios e astaxantina. E, pasmem, astaxantina, de acordo com um artigo publicado em 2008, diminui a aromatase, melhora a oferta de testosterona e talvez diminua até mesmo celulite. E aí nós temos um artigo publicado em 2015 que afirma absolutamente isso, que a astaxantina influencia nos hormônios e até mesmo pode diminuir a conversão à estrona ou estrógeno da testosterona. Se você não ficou contente, ainda temos um último que pode te convencer, que oferta de ômega 3, em um artigo publicado em 2013, melhora a taxa de captação de glicose, diminui a resistência periférica à insulina e aumenta a taxa de oxidação de lipídio no músculo. É isso. Muito obrigado.